Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. É, antes de falar do que eu vim falar hoje, vou fazer um pequeno complemento ao vídeo anterior, né, que eu falo das perguntas, tá? Me perguntaram uma coisa que eu achei curiosa, né? Duas coisas, né? De eu balançar a cabeça e de eu ficar meio pouco à vontade. Balançar a cabeça também tem a ver com o tremor essencial. Então, às vezes a cabeça dá umas tremelicadas, mas é da vida, não tem jeito. E a segunda coisa é que o problema é o seguinte: eu não sei como está minha cara porque eu estou olhando para a lente. Só que minha cara está aqui. Então, se eu olho para minha cara e estou todo satisfeitinho, me vendo, essa beleza toda, eu não vejo, eu não olho para vocês, eu olho para mim. Então, eu tenho que olhar para vocês, mas de vez em quando eu esqueço e olho para cá. Então, é uma chatice esse negócio, mas não há o que fazer. Enfim, hoje eu estou aqui para falar de um autor. E pela primeira vez eu estou cumprindo uma promessa de um vídeo anterior, que sempre eu prometo e nunca cumpro, que ninguém conhece, mas todo mundo conhece, que é o Richard Matheson. E eu acabei de ler dele um livro que ninguém conhece, que aliás Fui olhar aqui o nome porque me deu até um branco no nome. Um livro chamado Outros Reinos. Veja só, eu há pouco tempo eu fiz uma resenha curta aqui do Contos de Fadas do Stephen King. E comentei que eu não gosto muito desse tema, não é minha praia. Pois eu fui pegar aleatoriamente um livro do Richard Matheson que trata de conto de fadas. Vou te dizer, viu? É muito azar, mas não é um mau livro. Não é o melhor livro dele. Eu acho que ele, até por conta do tema ser um pouco assim, tem uma base bobinha, né? Acho que fica um pouco pretensioso, ele tenta fazer o livro maior do que ele é. Então, assim, é um livro divertido, é um livro bem escrito, de certa forma, também, não tem nada de errado com o livro, mas não é nem de longe meu livro favorito do Richard Matheson. E aí eu falo de Outros Reinos, falo de Richard Matheson, e vocês estão pensando, quem diabos é Richard Matheson? Bom, ele, curiosamente, talvez ele seja mais conhecido no cinema do que na literatura. O livro dele mais famoso, disparado, é um livro chamado Eu Sou a Lenda. Os mais antigos conhecerão essa história com o livro com o nome de A Última Esperança da Terra, que ou então acho que era O Último Sobrevivente, ou então Eu Sou a Lenda mesmo, porque esse livro teve 3 filmagens nos anos 60, se não me engano, com Vincent Price, que era o rei do terror, nos anos 70 com Charlton Heston, e agora nos anos 2000 e alguma coisa com Will Smith. E é um livro emblemático, porque ele inaugura dois temas manjados em literatura de suspense, terror, etc., que é o fim do mundo, né, causado por uma pandemia, tema visitado por dezenas de outros, inclusive Stephen King, no clássico dele, A Dança da Morte, The Stand, e também de zumbis, porque tem uma pandemia, morre todo mundo, sobra um que é imune à doença, porém várias pessoas se transformam em zumbis, que só saem à noite. Então o cara ele dorme de dia e fica acordado de noite para se defender dos zumbis, enquanto ele tenta bolar um jeito de salvar a humanidade e, consequentemente, se salvar também, né? É um clássico da literatura e é um clássico do cinema também. Então, esse do Vincent Price, que é a versão mais antiga, que eu mal conhecia, ainda em preto e branco, tem no YouTube, acho que com legenda em espanhol, se não me engano. Vale a pena. O outro livro clássico dele, e talvez também seja, não diria tão famoso quanto, mas também é um clássico, esse eu tenho em formato padrão. Nessa maravilhosa edição da Dark Side. Um dia ainda vou fazer um vídeo aqui só sobre a Dark Side, que é uma editora que tem um trabalho gráfico sensacional. Só que às vezes eles exageram, né? Por exemplo, na lombada não tem o nome do livro. Tem esse problema.
E o pior de tudo, tem uma coisa manchada aqui, mas não dá para entender se tem alguma coisa aqui ou se é só mancha mesmo. E o nome do livro só está em inglês, Hell House. E aqui está escrito Hell House também. Seria a Casa do Inferno, seria a Casa Assombrada. E também ficou um filme clássico dos anos 70, mas que não é um filme assustador, porque os efeitos especiais eram meio pobres. Acho que foi anos 70 ou 80, que é a Casa da Noite Eterna. Acho que fica um pouco assim. E também é um tema que muita gente revisitou. Estranhos que se encontram numa casa desconhecida e ficam meio à mercê do misterioso dono da casa. Com esse tema, existe inclusive um divertidíssimo filme baseado numa história do Neil Simon, que é um excepcional teatrólogo e autor de peças, de roteiros, chamado Assassinato por Morte, que é uma sátira aos filmes de detetive, que ele satiriza vários detetives famosos, o Hercule Poirot, Miss Marple, Columbo, Sam Spade. Ele satiriza eles todos, e numa casa na mesma circunstância. O dono, teoricamente, não está, aí manda... Todos eles têm que descobrir quem é o assassino do próprio dono que aparece morto, né? É um filme sensacional, divertidíssimo, vale muito a pena procurar. Acho que tem no YouTube também, Assassinato por Morte. Então esse Hell House também é um clássico, como eu falei. O livro é bem melhor do que o filme nesse aspecto, porque ele é meio... não é assustador, né, de tirar o sono, mas é um troço bem urdido, bem sacado. Também, pelo menos na tradução em português, não é um livro extraordinariamente bem escrito, com estilo, mas é um livro objetivo, é um livro... ele é feito para assustar. E é muito... e, como eu falei, muito bem feito. Agora, esse cidadão também escreveu um livro que também virou um clássico virou outro clássico do cinema. Esse eu não li o livro, eu só sei de ouvir falar, mas que é mais um clássico do terror trash, que é O Incrível Homem que Encolheu, que teve uma série de sequências piores ainda, né? Outro livro, outro clássico, dessa vez com Robin Williams, que é O Amor Além da Vida, em que o cara morre e vai para o inferno tentar salvar a mulher que ele ama. Um livro, uma história muito romântica, muito bonita, muito sensível, mais um clássico do cinema, mais um clássico da literatura. E, por fim, outro clássico, também, um filme que virou um filme extraordinário, que era Em Algum Lugar do Passado, com o falecido Christopher Reeve, e, se não me engano, é Jane Seymour, se não me engano, em que um cara se apaixona por uma atriz do século passado e faz uma viagem no tempo para tentar conquistá-la, né? Então, mais um clássico, dessa vez um clássico em viagem do tempo. Quer dizer, ele tem clássico de Ida ao Inferno, clássico de Viagem no Tempo, clássico de Casa Mal Assombrada, clássico de pandemia, clássico de zumbi. O homem é um monstro. E, claro, eu fui escolher para ler justamente o livro que eu não dei nada, que é um troço de contos de fadas que não deu muito certo. Mas acontece. Enfim, recomendo muito, muito, muito a leitura dele. O Eu Sou a Lenda, apesar dos 3 filmes em questão serem muito bons, muito interessantes, o livro é espetacular. O Eu Sou a Lenda é um espetáculo. O Hell House, A Casa Assombrada, é muito bom também. É um livro que você começa a ler. Como eu falei, por não ser muito estiloso, é um livro que você lê rápido, lê fácil, né? Você não tem que se preocupar muito. Oh, que frase bem feita. Não, o objetivo é assustar mesmo, né? E os outros eu li há muito tempo, Em Algum Lugar do Passado, estou para reler ele. Os outros ainda não li, mas eu acho impressionante um sujeito conseguir fazer 4, 5 clássicos contemporâneos e num meio que não é o dele, teoricamente, né? Isso é muito impressionante. O cara tem que ser um monstro para conseguir isso, né? Então é isso, gente. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto. Estou muito atarefado, estou fazendo muitas coisas aqui. E eu vou começar a botar vídeos com mais frequência. Talvez um pouco mais curtos, talvez tal. Mas esse vídeo também eu faço questão de ser um vídeo comemorativo.
para quem gosta de livro, para quem gosta de literatura, para quem gosta de arte, para quem gosta da cultura, para quem vive a cultura. Nós estamos num momento histórico maravilhoso. É o momento mais feliz, eu diria, nos últimos anos. Então vamos aproveitar, vamos batalhar, porque tem muita coisa ainda para ser feita nesse país. A gente tem um país para reconstruir e nós vamos conseguir. O pessoal da cultura, o pessoal da arte é fundamental nisso. Tá bom, gente? Então, um abraço. Não esquece, curtir, ativar o sininho, repassar esse vídeo, dizer para todo mundo que gostou, etc, etc, etc. E, novamente, muito obrigado a quem se inscreveu e a quem manda mensagem pelas redes sociais, que eu vou botar de novo aqui embaixo. Vou botar o link para os meus livros, alguns livros que eu escrevi, que estão em formato e-book na Amazon, onde eu escrevo. Então, vai ter um monte de link aí, vocês me sigam, mandem mensagem, eu gosto muito dessa interação, tá bom? Abraço, gente. Até mais.